Antes mesmo de abrirmos os lábios para orar, precisamos silenciar o coração e ouvir a voz de Deus. É nesse lugar de quietude que Ele nos encontra. A palavra diz em Jeremias 33:3: Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Não podemos tratar a oração como um último recurso, como algo opcional na nossa caminhada. Oração não é um botão de emergência para os momentos de desespero. É a ponte viva que nos liga ao céu. É onde o nosso espírito se alinha com o Espírito de Deus. Até Jesus, o Filho de Deus, orava. Mesmo sendo cheio de glória, ele se retirava para lugares solitários e buscava o Pai. Ele orou antes de tomar decisões, orou em lágrimas no Getsêmani, orou na cruz. Se o próprio Cristo precisou da oração para se manter conectado com o Pai, quem somos nós para negligenciar isso? A oração é o fôlego da alma. É através dela que permanecemos firmes, alimentados e guiados. Por isso, pare agora. Respire fundo. Lembre-se, Deus está te ouvindo. Ele sempre esteve. Se você sente isso no coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero me conectar contigo. A oração não nasce apenas da nossa vontade, mas do sopro divino dentro de nós. Sem o Espírito Santo, nossos lábios podem até se mover, mas o coração permanece seco. Como diz Romanos 8:26-27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine, até nos momentos em que não encontramos palavras, Ele transforma nosso suspiro em petições que alcançam o trono celestial. Quando nos sentimos confusos, cansados ou simplesmente sem voz, o Espírito toma cada ferida, cada lágrima, e oferece ao Pai uma oração perfeita conforme a sua vontade. Não é preciso ter a oração perfeita ou um manual de passos, basta um coração rendido. Ao convidar o Espírito Santo, você passa a ter um intercessor dentro de você, que abre caminho em cada intercessão, que traduz cada pensamento em linguagem de glória. Portanto, antes de qualquer palavra, peça: Vem, Espírito Santo, enche-me e guia-me. Se hoje você deseja essa intimidade, comente Espírito Santo. Muitas vezes pensamos que encher a oração de frases bonitas vai impressionar a Deus, mas Ele não se encanta por volume ou eloquência. Jesus nos alertou em Mateus 6:7. Ao orarem, não useis muitas vezes as mesmas palavras, como os pagãos que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A oração verdadeira não é um recital de palavras decoradas, mas um diálogo de coração com coração. É permitir que Deus nos fale e, ao mesmo tempo, ouvir o que Ele quer nos dizer. Em vez de fórmulas prontas, ofereça a espontaneidade dos seus sentimentos, angústias, gratidão, louvor, pedidos. Quando você derrama o que há dentro de você, sem máscaras, Deus se aproxima. Ele deseja a sinceridade, não um roteiro ensaiado. Mesmo o choro, o suspiro e o silêncio se tornam orações poderosas quando falamos com o Pai de coração aberto. Que tal agora você deixar de lado as palavras prontas e simplesmente conversar com Deus como um amigo? Se você concorda, comente Amém. Para orar com poder, precisamos ancorar nossas súplicas na palavra viva de Deus, como está escrito em Salmos 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando usamos as Escrituras em nossas orações, nossos pedidos se alinham com a vontade do Pai e ganham autoridade no céu. Imagine você abrindo a Bíblia e, ao ler promessas e preceitos, trazendo cada versículo para junto de você, como um escudo de fé. Se você está em meio a uma dificuldade, declare Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Se for hora de agradecer, repita Filipenses 4:6.
Em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Incluir as palavras de Deus em nossas orações é mais do que decorar um texto. É confiar que o Criador sustenta nossas palavras, que cada promessa lançada ao alto se torna semente de milagres. Quando você ora assim, sua fé cresce e o céu se move em seu favor. A Bíblia nos instrui a vestir toda a armadura de Deus e a orar em todo o tempo. Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com isso, orem em todo o tempo no Espírito, com súplicas e orações. Isso significa que cada momento do seu dia pode ser uma oportunidade de diálogo com o Pai. No trânsito, ao preparar o café, ao cuidar dos seus filhos, ao enfrentar uma tarefa difícil ou até enquanto aguarda uma resposta médica, convide o Espírito Santo para estar presente. Não reserve a oração apenas para o quarto ou para um horário específico. Transforme as situações cotidianas em altares vivos. Mesmo um pensamento breve como Senhor, ajuda-me, é um suspiro de fé que alcança o trono. A vida é cheia de obstáculos e distrações que tentam roubar nosso tempo de intimidade com Deus. Por isso, Jesus nos ensinou a perseverar. Em Lucas 18, 1, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que devem orar sempre e nunca desfalecer. Aqui vemos a viúva persistente que, com fé inabalável, insistiu até obter justiça. Persistir na oração não é repetir palavras mecanicamente, mas é manter o coração voltado ao Pai, mesmo quando não sentimos nada ou enfrentamos portas fechadas. Como Tiago 5,16 nos lembra, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Cada súplica sincera, carregada de fé, ecoa no trono de Deus e produz frutos, ainda que demore. Quando o cansaço bater, feche os olhos e faça um simples Senhor, não desisto de ti. Mesmo que sua voz falhe, confie que o Espírito intercede por você. A fé que persevera atravessa desertos e vê riachos no meio da aridez. Muitas vezes nos ajoelhamos para orar e sentimos que não sabemos o que dizer. As palavras fogem, o coração está confuso. Mas é aí que o Espírito Santo entra. Ele não é apenas um ajudador, ele é o próprio Deus dentro de nós, conduzindo-nos em oração. Romanos 8:26 diz: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é poderoso. Significa que mesmo quando nossas palavras falham, o céu nos entende. O Espírito interpreta as lágrimas, os suspiros e até o silêncio. Ele nos conduz além da oração superficial. Ele nos ensina a orar com sinceridade, com fervor, com alinhamento à vontade de Deus. Ele tira o foco do eu e nos leva para um lugar de intimidade e comunhão verdadeira. Jesus nos alertou em Mateus 6:7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A oração não é um show. Não é uma performance para impressionar os outros, nem para parecer espiritual. Deus não está interessado em frases bonitas ou repetições vazias. Ele busca corações sinceros, que o buscam em verdade. O Espírito Santo nos livra da vaidade espiritual. Ele nos conduz a orações que brotam do fundo da alma. Nos ensina a dizer, Pai, aqui estou, mesmo que nossas palavras sejam poucas. O Espírito transforma nossos momentos de oração em encontros reais com Deus. Efésios 6:18 reforça: Orai em todo tempo no Espírito com toda oração e súplica. Isso significa que qualquer momento é lugar de oração. Seja lavando louça, dirigindo, chorando ou adorando. Quando o Espírito está presente, cada segundo pode se tornar um altar. Se você deseja orar com autenticidade, sem máscaras, com o coração nu diante de Deus, comente: quero orar com verdade.
Há momentos em que a oração parece um dever pesado, a mente dispersa, o cansaço do dia, a sensação de distância de Deus. Mas é justamente aí que precisamos convidar o Espírito Santo a renovar esse lugar sagrado. A Bíblia diz em Romanos 8:26: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso é graça. O Espírito ora conosco, ora por nós, nos guia na intercessão, nos lembra de quem somos e do quanto Deus nos ama. Peça: Espírito Santo, sopra vida nova sobre a minha oração. Deixe Ele transformar sua rotina em comunhão. Sua oração pode voltar a ser viva, ardente, cheia de propósito. Você não precisa de músicas certas, de palavras ensaiadas ou de fórmulas. Precisa apenas da presença dEle. Se você deseja que o Espírito reavive sua oração, escreva: sopra em mim, Espírito Santo. Chegamos até aqui juntos. Caminhamos pela palavra, aprendemos sobre a importância da oração, ouvimos o chamado do Espírito Santo e fomos despertados para uma vida mais íntima com Deus. Agora, quero que você se desconecte de tudo ao seu redor por um instante. Feche os olhos, se puder, respire fundo e entre comigo nesse momento sagrado. A Bíblia diz em Apocalipse 5:8 que as orações dos santos são como incenso diante de Deus. Isso quer dizer que agora, neste exato momento, o céu se inclina para ouvir a sua voz. Vamos orar juntos. Pai amado, Senhor de toda a glória, eu me prostro diante de Ti agora. Não com palavras decoradas, mas com um coração sincero, sedento da Tua presença. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Eu reconheço que tenho falhado, me distraído, me cansado, mas aqui estou, voltando para casa, voltando para Ti. Espírito Santo, eu te convido. Entra neste ambiente agora. Entra no meu coração, na minha mente, na minha casa. Toma o controle da minha vida. Satura-me com Tua presença. Que cada canto da minha alma seja preenchido pela Tua luz. Ensina-me a orar, ensina-me a ouvir, ensina-me a Te buscar, mesmo quando eu não sentir vontade, mesmo quando parecer difícil. Que eu não dependa das emoções, mas da Tua verdade. Senhor, limpa minha alma de toda ansiedade, todo medo, toda culpa. Renova em mim um espírito reto. Tira de mim todo orgulho, todo pecado escondido, toda raiz de amargura. Quebra toda cadeia espiritual. Derrama sobre mim um óleo fresco, óleo de cura, óleo de consagração. Eu oro pelos meus dias, pelos meus pensamentos, pelas minhas decisões. Que o Senhor me dirija, que eu não ande pelos meus próprios caminhos, mas pelo Teu caminho. Que eu caminhe guiado pelo Espírito e não pelos desejos da carne. Eu oro pela minha família, para que o Teu Espírito visite cada pessoa que eu amo. Que haja salvação, restauração, cura, libertação. Que o Teu nome seja glorificado em cada lar. Espírito Santo, sopra sobre mim agora. Vem como vento suave, como fogo que aquece, como água que purifica. Vem como consolo, como direção, como força. Eu Te dou liberdade, me transforma, me molda, me enche até transbordar. E quando me faltar palavras, que o Teu Espírito interceda por mim com gemidos profundos. Quando eu me sentir vazio, que a Tua presença me preencha. Quando tudo parecer escuro, que a Tua luz me guie. Eu clamo como filho: Abba, Pai. Obrigado por me amar, mesmo nos meus dias mais fracos. Obrigado por não me abandonar. Tu és fiel, sempre foste e sempre serás. Por isso eu declaro: a minha vida pertence a Ti. Os meus planos, os meus sonhos, os meus dias, todos Teus. E que a minha oração suba como incenso, puro e agradável diante do Teu trono. Em nome de Jesus, o Filho amado, eu oro e agradeço. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários:
Eu quero mais de ti, Senhor. Que o Espírito Santo te acompanhe hoje e sempre. Que ele renove em você o desejo de buscar, de orar, de viver para a glória de Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo orações que fortalecerão a sua fé todos os dias. Glória a Deus pela sua vida.